Olá, como é que vai? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Alex Baja, eu sou professor da Universidade Federal de Lavras, onde coordeno o Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas e tive o prazer de ser o responsável técnico pelo Bioinfra Minas. E nessa palestra eu vou mostrar um pouco dos resultados que nós obtivemos nas análises de impactos potenciais da infraestrutura viária nas unidades de conservação federais, estaduais e municipais que existem no estado de Minas Gerais. O Brasil possui mais de 2.400 unidades de conservação, obviamente distribuídas nas suas duas principais categorias, as de proteção integral e de uso sustentável, e totalizam mais de 255 milhões de hectares teoricamente protegidos. No estado de Minas, existe cadastrado 293 unidades de conservação, sendo que 94 são estaduais, 19 federais e 180 municipais, totalizando mais de 5,9 milhões de hectares protegidos. No que se refere à malha viária, o Brasil possui cerca de 1,7 milhões de quilômetros de estradas, sendo que aproximadamente, ou um pouco mais de 200 mil, são efetivamente pavimentadas, o que representa 12,3% do total da malha viária existente. No caso de Minas, essa malha viária é de aproximadamente 270 mil quilômetros, sendo que 31 mil devem ser pavimentadas. Quando a gente analisa essa extensão de malha e a área do Brasil, nós observamos que a nossa densidade de rodovias, de uma forma geral, ela é de 0,19 quilômetros de estrada por quilômetro quadrado. O que, quando comparado com vários outros países do mundo, isso é bastante baixo. Se você for considerar que a média mundial é de 0,33 km por quilômetro quadrado e que os Estados Unidos, por exemplo, tem próximo a 0,7 km por quilômetro quadrado, enquanto que países da Europa, como a Alemanha, podem ter quase 10 vezes mais densidade de rodovias do que nós temos aqui no Brasil, porque lá a densidade é 1,8 km por quilômetro quadrado. Esses números mostram nitidamente que o Brasil ainda possui uma carência de infraestrutura viária quando a gente foca em desenvolvimento social, econômico, transporte de bens e tudo mais. E existe praticamente todos os governos nos últimos anos, quando desenvolvem uma política de implementação de novas rodovias, pavimentação das existentes, duplicação, e o que não é diferente no atual momento. Existe uma política de concessão que pode gerar mais de 20 mil quilômetros de novas rodovias concessionadas nos próximos anos. É óbvio que rodovias, estradas são extremamente importantes nos locais onde elas estão inseridas. Isso é inquestionável. Nós precisamos delas para nos deslocar, para transporte de cargas, para turismo, para escoamento de safra e assim por diante. Mas nós também não podemos negar os problemas que cada quilômetro de estrada onde ele está inserido gera. Eles geram uma série de consequências ambientais que precisam ser avaliadas. De uma forma geral, as pessoas sempre pensam, como eu já comentei antes, na questão do atropelamento, mas ele é apenas um desses fatores. E o que nós pretendemos trabalhar, e o que eu pretendo mostrar para vocês nesse trabalho, é a análise dos efeitos além do atropelamento, além do eixo da rodovia. Eu não pretendo detalhar todos os impactos que
que a presença de uma infraestrutura viária, seja ela rodovia ou ferrovia, pode causar no ambiente onde ela está inserida. Só para a gente ilustrar um pouco esses impactos potenciais, eu quero referenciar alguns. O primeiro seria o que a gente chama de evitação, que é quando o animal se afasta da rodovia, literalmente a evitando. Por um lado, essa evitação reduz a probabilidade de atropelamento desse animal, ótimo. Mas por outro, ele estabelece uma ausência de conectividade. Esse animal deixa de ter a capacidade de buscar recursos, e nesse caso o recurso pode ser comida, pode ser parceiros, pode ser uma área mais propícia de vida, em outro lado. Ele evita a estrada e com isso gera-se um buffer de distância onde é uma faixa que o animal se torna incapaz de ultrapassar. Ele evita se aproximar da pista e, consequentemente, não consegue chegar do outro lado. Um segundo que a gente pode abordar é o próprio atropelamento, que provavelmente é o mais visível dos impactos. Todos nós trafegando em rodovias, com certeza já visualizamos animais atropelados, e estimativas do centro mostram que mais de 475 milhões de animais silvestres podem estar sendo atropelados todos os anos no Brasil, intensificando risco de extinção para mais de uma centena de espécies que são diretamente afetadas. Junto a estradas, você sempre tem poluição. E aqui a gente pode pensar a poluição das suas mais variadas formas. Ela pode ser poluição hídrica, poluição do ar, poluição sonora. Você tem, vamos pegar no caso de poluição hídrica, imagina todos aqueles gases que saem do escapamento se depositando sobre a pista, e quando você tem a chuva, isso acaba sendo carreado para onde? Para dentro dos recursos hídricos. E uma coisa muito importante é que esse tipo de impacto pode se propagar por quilômetros de distância, porque ele é carreado, cai no rio e acaba gerando potencial impacto a centenas ou milhares de metros do eixo da rodovia. Poluição sonora da mesma forma. Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas realmente ele pode chegar, os efeitos da poluição, a 5 km de distância do eixo da rodovia, tá certo? E para finalizar esses exemplos, temos o efeito contrário ao da evitação, o efeito de atração. Várias espécies, e isso está comprovado para macacos, isso está comprovado para roedores, elas acabam encontrando muito mais recurso, comida, próximo das rodovias. Aves também têm essa questão. Pensem naqueles caminhões transportando cargas de grãos que vão deixando essa carga cair ao longo da estrada, e pequenos roedores, aves, vêm para se alimentar. E um fator ainda é mais favorável a isso. Normalmente os predadores, e aí pensando em mamíferos predadores, por exemplo, têm mais receio de ficar próximo da pista. Então você tem um maior aumento na disponibilidade de recurso e uma redução na probabilidade de predação. Isso se chama efeito de atração. Algumas espécies gostam de viver naquele local. Claro que elas são favorecidas por esses fatores e, por outro lado, elas aumentam a chance de serem atropeladas, tá certo? Existem vários outros fatores, isso é motivo para uma palestra à parte que a gente não vai abordar profundamente aqui. Eu comentei no início da palestra sobre a importância de rodovias e ferrovias para as regiões onde elas estão inseridas, seja transporte, escoamento de safra, turismo e assim por diante. O grande problema é quando essa infraestrutura viária ela está inserida
ou muito próximo da nossa principal estratégia de conservação, que é, ou que são, as unidades de conservação. Nós geramos áreas para que a gente possa manter processos ecológicos protegidos da ação humana. Mesmo em unidades de conservação, estradas são potencialmente boas, porque elas podem auxiliar dentro do processo de gestão, de monitoramento, atração para turistas, deslocamentos internos para que você possa avaliar áreas de risco de incêndio. Então elas são necessárias. Contudo, a sua composição e densidade devem ser avaliadas para que os seus benefícios sejam favorecidos em detrimento dos problemas que elas podem estar causando. Mesmo estradas de terra, que a gente muitas vezes acredita que não são causadoras de danos tão significativos, geram atropelamento, geram fragmentação, geram ausência de conectividade para algumas espécies. Então veja, uma malha viária, mesmo de terra sem pavimento, pode estar gerando severos riscos às nossas unidades de conservação. Isso ainda é muito pouco estudado no Brasil e a sua avaliação em nível nacional ou estadual é extremamente importante para que a gente possa estabelecer metas e prioridades de ação na proteção dessas unidades de conservação. Obviamente que é impossível medir e avaliar o impacto em todas as unidades de conservação, considerando diferentes tipos de infraestrutura, os efeitos distintos para cada espécie ou para cada classe faunística. Contudo, existem muitos estudos no mundo que já avaliaram essas faixas de efeitos marginais para diferentes grupos, e que são um excelente meio de qualificar os impactos potenciais de rodovias e ferrovias na fauna das unidades de conservação, gerando um ranking de prioridade de ação. E este é exatamente um dos objetivos do trabalho que eu estou mostrando para você. Entre os objetivos nós temos identificar quais as unidades de conservação do estado de Minas são potencialmente mais afetadas por infraestrutura viária. Um segundo objetivo é avaliar as perdas potenciais de áreas dentro das unidades de conservação de Minas Gerais para diferentes grupos faunísticos, e aqui cabe um reforço na palavra potencial, porque nós não fomos para campo e nós não analisamos em nível de espécie. Nós analisamos em nível de grupo faunístico, considerando todas as unidades de conservação do estado de Minas, para ver quais delas potencialmente estão sendo mais impactadas por infraestrutura viária. Da mesma forma, avaliar as perdas potenciais da área das unidades de conservação para diferentes tipos de infraestrutura viária. E, obviamente, elencar, estabelecer um ranking de prioridade para que a gente possa apresentar para o Ministério Público, que esse trabalho é um trabalho que está sendo desenvolvido em conjunto com o Ministério Público de Minas Gerais, para que a gente possa estabelecer esse ranking de prioridades de ação. Como dito anteriormente, o objetivo então foi avaliar o impacto potencial. E, para tanto, foi realizada uma exaustiva revisão bibliográfica para identificar e sumarizar as zonas de efeitos marginais de diferentes tipos de infraestrutura viária e diferentes classes faunísticas. Esses levantamentos foram realizados considerando anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Em termos de tipologia de empreendimento viário, foram utilizados rodovias e ferrovias. E dentro de rodovias, nós ainda subdividimos em alto impacto, pavimentado e não pavimentado. A partir da revisão, nós calculamos um valor médio
para o efeito da zona de efeito. Chegamos até a pensar em trabalhar com faixas de distâncias, considerando valores médios, máximos e mínimos. Contudo, o esforço de análise se multiplicaria por 3 ou 4 vezes, o que não seria possível nessa fase do projeto. Então, preferimos trabalhar com um valor médio que pudesse nos dar já esse índice, essa indicação de quais unidades estavam sendo mais impactadas. Vale lembrar que a revisão bibliográfica foi realizada pela Bianca Moraes, que foi uma mestranda aqui do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas e que realizou um trabalho semelhante a esse, analisando todas as unidades de conservação do Brasil, com algumas nuances diferentes desse trabalho que eu estou mostrando para você. Na questão da malha viária, nós utilizamos a malha oficial do DR aqui de Minas Gerais e tivemos a oportunidade de trabalhar com o resultado do mestrado do Henrique Medeiros, que atua junto ao DR aqui em Minas Gerais e analisou várias informações que nos permitiram identificar quais seriam potencialmente rodovias de alto impacto. Por quê? Porque ele conseguiu fazer análises que definem fluxo de veículos, velocidade provável em determinados trechos de rodovia e assim por diante. Essas informações foram utilizadas nos nossos modelos para que nós definíssemos as rodovias de alto impacto. Para cada unidade de conservação foram calculados 16 cenários de impacto potencial. Como é que isso aconteceu? Nós tínhamos, considerando infraestrutura viária, ferrovia, rodovias de alto impacto, rodovias pavimentadas, rodovias não pavimentadas. 4 variáveis. E nós tínhamos, isso era relacionado com cada uma dos 4 grupos faunísticos analisados: anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A título de exemplo, nós temos aqui as análises realizadas para anfíbios em qualquer uma das unidades que nós calculamos o impacto potencial. Nós ali temos as medidas médias estabelecidas segundo a nossa revisão bibliográfica para cada tipo de infraestrutura viária e no final, obviamente, nós sumarizávamos essa informação com uma análise total de perda. Então, nós sabemos hoje, para rodovias de alto impacto, qual é o impacto potencial para anfíbio em qualquer unidade de conservação do estado de Minas. Para rodovias pavimentadas, para rodovias não pavimentadas, para ferrovias e depois reunindo tudo isso e entendendo qual o impacto potencial para a unidade de conservação, considerando a malha viária toda que afeta aquela unidade. Um ponto importante e que obviamente não pode ser desconsiderado, pode parecer bobo, mas é extremamente relevante no nosso processo de análise, é a imagem que eu estou mostrando aqui. Veja só, você tem diferentes infraestruturas viárias afetando uma determinada unidade, cada uma com a sua zona de efeito, e em muitos casos elas se sobrepõem. E obviamente que o efeito não é a simples soma, mas a união desses efeitos. Então, o terceiro mapa é justamente o resultado final. Mais do que somar o efeito de uma rodovia não pavimentada com o efeito de uma rodovia pavimentada, nós analisamos o cruzamento para depois analisar o potencial de perda de área da unidade que a gente estava considerando. Esse é só um exemplo. Veja que seria um cenário para anfíbios, onde você tem, obviamente, eu peguei aqui para título de exemplo, uma unidade de conservação com uma malha viária bastante densa, com diferentes tipos de infraestrutura e, consequentemente, com diferentes buffers, com diferentes larguras de efeitos marginais, como se pode ver aqui para anfíbios e para mamíferos.
que, segundo os dados que nós levantamos da bibliografia, possuem zonas de efeitos maiores, eles são mais sensíveis, ou eles percebem a presença de rodovias ou de infraestrutura viária até uma zona ou até distâncias maiores do que anfíbios. Obviamente que uma unidade de conservação ela é impactada a partir do eixo das suas infraestruturas viárias até uma certa distância para anfíbios e uma distância maior, então, para os mamíferos. Considerando que o projeto está sendo feito em conjunto com o Ministério Público de Minas Gerais, se optou por fazer com que as análises fossem reunidas segundo as coordenadorias de meio ambiente do Ministério Público, facilitando a tomada de decisão pelos promotores em cada uma das suas regionais, em cada uma das suas coordenações, respeitando esse mapa, então, que reúne os diferentes municípios sob responsabilidade de coordenadorias específicas. Muito bem, e o que foi analisado, então? Nós analisamos no total 293 unidades de conservação do estado de Minas Gerais. Foram todas as unidades estaduais, todas as unidades federais e acreditamos que todas as municipais. Se buscar no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, os números são os mesmos. Então, temos 180 unidades municipais também analisadas. Para as estaduais e federais, foram também construídos ou produzidos mapas visuais onde é possível se enxergar os diferentes efeitos, gerando-se 2.034 mapas e um total de mais de 5.000 análises de cenários de impacto potencial para todas as nossas unidades. Os 5.000 e poucos análises de cenários é justamente as nossas 16 análises que a gente tem para cada unidade, multiplicado pelos 293 unidades do estado de Minas. Se você se recorda, quando eu falei sobre malha viária no Brasil, eu comentei sobre a densidade de rodovias no território nacional, que ela é aproximadamente 0,19 quilômetros de estradas por quilômetro quadrado. E o que a gente encontrou nas análises são valores bastante parecidos. A classe com maior número de unidades de conservação é justamente aquela que fica entre 10% e 20%. Nós temos uma representatividade semelhante ao que nós encontramos fora das unidades, nas unidades. E isso é um problema, porque na verdade aquela região que deveria ser preservada, ela na verdade tem a mesma malha viária que aquelas regiões que estão fora da unidade de conservação. Ele se repete. E o mais impressionante, que obviamente acontece, e sobretudo a gente vai ver alguns dados na sequência, são dados em APAs, onde você tem uma malha viária maior, e essa densidade pode chegar até 2. Então veja que ele sai do padrão de 0,19 e pode chegar até 2 km de estrada para cada quilômetro quadrado de uma determinada unidade de conservação. O gráfico anterior, que mostra densidade, ele mostra muito pouco o impacto potencial, porque uma densidade, apesar de ser um ótimo indicativo de impacto, nós não conseguimos perceber esse impacto em relação à área da unidade. Esse gráfico, construído para cada uma das classes faunísticas, é um indicativo um pouco melhor. Ele mostra qual é a perda potencial de área para cada classe em todas as unidades de conservação do estado. Se observa que a grande parte das unidades tem uma perda de até 10% da sua área.
tendo uma boa representatividade ainda de unidades em 20%, e nós temos várias unidades na ponta extrema, aonde você tem perda total. E nós já vamos entender como é que isso pode acontecer, como é que essa perda total pode ocorrer nas unidades de conservação, que é o que eu mostro na sequência para você. Vamos voltar um pouco na questão da densidade e aí nós seguimos para a perda potencial de área, tá certo? Essa tabela, ela sumariza para cada tipo de infraestrutura viária e para cada grupo das categorias de unidades de conservação que a gente tem, aqui considerando apenas as unidades de conservação estaduais. A mesma análise foi realizada para as unidades federais e municipais. Para efeito de mostrar os resultados, nós optamos por mostrar apenas as das unidades estaduais. E aqui é nítido, é possível se observar que as áreas de proteção ambiental, as nossas APAs, obviamente, são aquelas que, no total, apresentam maior densidade. Por quê? Porque são grandes extensões de uma classe de unidades de conservação com baixíssimo nível de restrição e aonde você tem, inclusive, cidades inteiras dentro dela. E com isso você acaba tendo densidades muito maiores de infraestrutura viária. Isso era esperado, na verdade. Já essas outras duas classes ou categorias de unidades de conservação, elas não eram esperadas para se obter densidades tão elevadas, mas elas são facilmente explicáveis. Por quê? Porque as estações ecológicas e os monumentos em nível estadual possuem uma área muito pequena, e uma área muito pequena basta pouca infraestrutura viária para gerar uma elevada densidade. E é o que acontece no caso das unidades aqui no estado. Essa outra tabela, agora sim, ela mostra a área impactada. Nesse caso, veja, novamente, apenas para as unidades estaduais de Minas Gerais, e eu peguei um recorte para mamíferos. Isso foi construído para unidades federais, para unidades municipais, de mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Tá? Aqui é apenas para que a gente possa exemplificar alguns dos resultados que foram encontrados. E se verifica, como novamente o esperado, que as APAs são as unidades de conservação com maior área potencial impactada. Por quê? Elas têm uma grande área, a própria APA, de uma forma geral, tem uma área significativamente maior do que outras unidades de conservação e possuem, como nós já mostramos na tabela anterior, uma densidade muito elevada. Era esperado de que a área impactada também seria elevada. Como esses dados não são percentuais, são dados totalizados, reais, os parques aparecem aqui também como aqueles que são muito impactados. E, novamente, apesar deles terem uma densidade de rodovia menor, quando você compara a categoria parque em relação às demais, eles tendem a ser maiores. Então, mesmo que você tenha menos densidade, devido à área da unidade de conservação, ele acaba aparecendo aqui como altamente impactado. Agora sim, veja só, essa tabela é um pouco diferente. Ela remete ao gráfico que eu mostrei anteriormente, só que aqui ela permite que a gente faça umas análises um pouco melhores. Os números são um pouco mais visuais ou representativos do que simplesmente aquele gráfico. Ela foi construída também considerando o percentual de perda de área,
para cada classe faunística apenas para as unidades de conservação do Estado, as unidades de conservação estaduais, as nossas 93 unidades de conservação estaduais do Estado de Minas Gerais. O que se observa é que para anfíbios, répteis e aves, a maior parte das unidades do Estado, elas perdem ou têm um potencial de impacto entre 10% e 20%. Já é muito. Mas, quando a gente leva isso para os mamíferos, nós observamos que nós chegamos facilmente a 40% da área da unidade de conservação impactado, ainda com percentuais ou números de unidades significativos, e nós temos várias unidades que têm 100% da sua área impactada, que são aqueles 0,04% das unidades do Estado. E, finalmente, você vai poder entender um pouco do porquê que nós temos unidades de conservação com 100% da sua área impactada. Aqui eu peguei aquelas unidades que estavam lá embaixo, próximo na classe do 100% impactado, e mais algumas para que a gente pudesse exemplificar. E a gente pode observar que todas aquelas que têm mais de 90% da sua área impactada, têm uma área muito pequena de extensão. Você pode observar que nós temos aí 40 hectares, menos de 40 hectares, 200 hectares, 300 hectares, são áreas reduzidas, que quando você embute nela uma série de, por exemplo, se você observar, as rodovias de alto impacto prevalecem nessas unidades. A maior parte desse conjunto de unidades são impactados por rodovias de alto impacto, que são as que possuem a maior zona de efeito e que não necessariamente estão dentro da unidade. Você vai poder ver isso logo em seguida. Fugindo desse padrão, tem essa unidade de conservação, que ela é impactada apenas por estradas de terra, ou estradas não pavimentadas, não necessariamente estradas de terra, que, devido ao tamanho muito reduzido da unidade, pouco mais de 30 hectares, a presença de estradas de terra dentro ou no seu entorno já é um indicativo de que ela potencialmente não está protegendo nada para mamíferos. Ela está perdendo mais de 92% da sua área, potencialmente, se o objetivo dela é proteger alguma espécie de mamífero, sobretudo mamíferos de médio e grande porte, obviamente. Aqui, exemplificando a tabela anterior, eu peguei a nossa unidade da Gruta do Rei do Mato e estou mostrando para vocês que existe várias, ou seja, duas pelo menos, estradas, uma provavelmente não pavimentada e uma outra de alto impacto no entorno da unidade. Vejam que ela não cruza a unidade e mesmo assim gera um impacto potencial em 100% da sua extensão. Por quê? Porque ela é pequena, comprida, tendo uma largura estreita, a zona de efeito da rodovia de alto impacto se sobrepõe totalmente à área da unidade. Por isso que 100% da área é potencialmente impactada para a classe dos mamíferos. Aqui, outro exemplo da nossa tabela. 99,8% potencialmente impactado para mamíferos. A unidade de cercadinho, veja, ela possui uma rodovia de alto impacto que corta uma porção dela e possui outras que estão ou cortando ou tangenciando a sua área. O que acontece? Apenas 0,2% da sua área
potencialmente está livre de impacto para os mamíferos no noroeste da unidade de conservação. Você se lembra da unidade que só tinha estrada de terra? Está aqui, ó. A estrada de terra sequer entra na unidade de conservação. Ela basicamente tangencia a unidade de conservação. Mas veja que, devido a ela ter duas estradas, apenas uma pequena porção no norte da unidade deixa de ser potencialmente impactada para mamíferos. E com isso você acredita que está atuando no processo de proteção para mamíferos na área como um todo, e na verdade grande parte da área de alguma forma pode estar sendo impactada para esse grupo. Aqui, só a título de curiosidade, eu peguei uma outra unidade de conservação, a Lagoa do Cajueiro, que tem uma área maior e possui várias estradas que tangenciam, cortam a unidade. Se observa que, proporcionalmente, é óbvio, quando você possui uma maior extensão, mesmo a presença de uma estrada e da sua zona de efeito geram um efeito potencial menor. Nesse caso, apesar de uma extensão bastante significativa de estradas, cerca de 12% dela que é potencialmente impactada. Muito bem, e quais são as conclusões que nós tiramos desses dados? É óbvio, vocês podem perceber que eu mostrei pequenos flashes de informações para que a gente pudesse chegar na questão do que fazer, quais são os próximos passos em termos de mitigação de impacto potencial da infraestrutura viária nas nossas unidades de conservação. Talvez a mais óbvia das conclusões, e que eu acho que ficou nítido isso nesses últimos slides onde eu mostrei as unidades de conservação com a malha viária, é de que mesmo a ausência de estradas no interior de uma unidade de conservação não implica na ausência de impacto da infraestrutura viária. Sobretudo, e independente do tamanho da unidade, quanto maior for a rodovia, se ela for considerada uma rodovia de alto impacto, com alta velocidade, com alto fluxo de veículos, o buffer dela se estende a uma distância maior. E com isso, o impacto também se distancia do eixo da rodovia. Então, o fato da rodovia estar tangenciando, ou mesmo às vezes a centenas de metros de uma unidade, o seu buffer pode estar afetando a unidade de conservação. Isso é extremamente importante de ser levado em conta, tanto no processo de gestão da unidade, quanto no processo de planejamento da malha viária. Não adianta a gente dizer, estamos nos distanciando ou indo por fora da unidade e ainda assim estar tangenciando a unidade. Nós, quando planejarmos a malha viária e efetivamente quisermos proteger a unidade de conservação, temos que nos distanciar 500, 600, 1000 metros, se possível, 5.000 metros de distância. Outro fator extremamente importante que nós encontramos nesse trabalho, que uma densidade elevada de estradas não pavimentadas pode ser tão impactante quanto pavimentadas. E eu posso dizer isso de experiência própria. Eu tive a oportunidade de viajar pelo Brasil entre 2018 e 2019, realizando a expedição Urubu na Estrada, e obviamente que eu passei por grandes extensões de estradas de terra que geram impacto. Estradas de terra, além do próprio atropelamento, está provado com vários artigos científicos que elas podem gerar fragmentação, a ausência de conectividade para algumas espécies. Então, uma malha viária, mesmo que às vezes interna para uso, pode estar gerando impactos para a fauna que a gente quer proteger. Qualquer infraestrutura viária deve ser muito bem pensado
aonde que você vai reduzir os impactos, por exemplo, de fragmentação na unidade de conservação. Veja só, 8,5% das unidades de conservação do estado de Minas Gerais tem mais de 50% da sua área potencialmente impactada por infraestrutura para mamíferos. É óbvio que anfíbios é o grupo menos impactado. Então, essa proporção vai reduzir, e eu não me recordo agora de cabeça, mas talvez seja 30% das unidades. Não importa. Para mamíferos, que existem em todas as unidades, potencialmente 50% da sua área pode estar impactado dentro de quase 10% das unidades. Esse número mostra um dado diferente. Some a totalidade de área das unidades de conservação do estado de Minas Gerais. 12% desse total potencialmente está impactada para mamífero. Nós podemos considerar que ela pode ser retirada desse número que a gente diz que está sendo protegido, dessa área que está sendo protegida. Muito pior e muito mais impactante é essa informação. 85% das unidades de conservação do estado de Minas, e aí não só para as unidades estaduais, mas para a totalidade das unidades de conservação de Minas, possui algum nível de impacto de infraestrutura viária. Pode ser 1%, pode ser 100%, mas 85% das nossas unidades são impactadas por infraestrutura viária. E quais seriam os próximos passos e até uma provocação para que outras pessoas desenvolvam trabalhos nessa linha? Seria complementar as análises realizadas considerando o processo de fragmentação gerado pela presença da infraestrutura viária. Vou explicar. Você teve, vamos imaginar um parque que tem uma área maior e possui estradas que apenas a gente já viu que não é só apenas, mas que o tangencia. Você gera um determinado tipo de impacto. Na verdade, o próprio buffer da zona de efeito, ele é metade, porque você tem o eixo da rodovia e o buffer. A outra ficou para fora da unidade de conservação. Então, isso gera um problema. Agora, quando você possui uma malha viária, seja de rodovia ou de ferrovia, que começa a cortar a sua unidade, lembra que nós falamos do processo de evitação lá no começo? Você pode ter áreas dentro da sua unidade de conservação que são, na verdade, fragmentos, que a fauna que está ali não passa para outros locais. Sobretudo se você tiver estradas de alto impacto cortando a sua unidade. Avaliar o grau de fragmentação vai complementar de uma forma decisiva as ações que devem ser implementadas. Porque a perda de área numa borda de uma unidade de conservação é um impacto. A perda de área no interior da unidade de conservação é um impacto muito pior, porque você está gerando processos de segregação em 2 ou mais fragmentos. Finalmente, nós falamos das estradas não pavimentadas e de que elas realmente podem gerar impactos. Só que essa informação ela é muito pobre em termos de dados oficiais. Existem outras fontes, OpenStreetView e tudo mais, para que você possa aprimorar esses dados. Isso é necessário, porque eu já frisei isso várias vezes, que as estradas não pavimentadas podem estar gerando muito impacto. Mesmo que o seu efeito marginal seja menor, uma grande malha pode estar gerando um impacto significativo. Embutir todas aquelas vias que são utilizadas por comunidades internas, para uso,
é extremamente importante para que a gente possa entender um pouco melhor o impacto da infraestrutura nas nossas unidades de conservação. Bom, chegamos ao fim dessa apresentação. Eu queria agradecer por você ter se interessado em entender um pouco mais sobre essa questão dos impactos potenciais. Se você quiser saber um pouco mais sobre os trabalhos que a gente vem realizando e outros aspectos de ecologia de estradas, aqui você tem uma série de links e o meu contato. Muitíssimo obrigado e até uma próxima.